Peregrino, de John Bunyan, capítulo 13. Quando estava quase terminando de atravessar aquele lugar deserto, Fiel voltou-se e percebeu que alguém vinha na retaguarda e, olhando novamente, o reconheceu. "Ó", disse Fiel ao seu irmão cristão, "veja quem está vindo lá atrás." Ouvindo isto, o cristão também se voltou e disse, "É o meu bom amigo evangelista." "Ah, sim", disse Fiel, "ele também é meu amigo, foi ele quem me indicou e me levou o caminho para a porta." Agora o evangelista já estava próximo e os saudou. "Que a paz seja contigo, querido e amado irmão, que a paz seja com o seu companheiro", disse o evangelista. "Bem-vindo, bom amigo evangelista. Encontrar-lhe outra vez traz a minha lembrança sua bondade para comigo e seu incansável esforço para indicar-me o caminho da salvação", disse cristão. "Seja muito bem-vindo", disse-lhe Fiel. "Tua companhia, ó precioso amigo evangelista, é muito ansiada por todos os peregrinos." Nota de rodapé. O amor cordial e sincero pelos ministros do Evangelho é certamente uma bênção para o coração dos peregrinos, pois temos a certeza de que estes ministros são instrumentos de Deus para o nosso crescimento espiritual. Fim da nota de rodapé. Perguntou-lhe o evangelista, "E como vocês têm passado, caros amigos, desde a última vez em que nos encontramos? O que encontraram em sua jornada e como se comportaram?" Nota de rodapé. Procurar saber a respeito das experiências da vida de um cristão após seu primeiro encontro com Cristo, suas dificuldades e sua prosperidade, deveria ser uma responsabilidade de todo ministro do Evangelho de Cristo. Infelizmente, tal função tem sido tristemente negligenciada. É comum que nas poucas visitas e conversas, esses crentes, os ministros, cheguem e saiam sem que de perto experimentem uma conversa real com os membros de seu próprio rebanho. Por causa disso, ambos, rebanho e ministro, sofrem perdas e muitos outros prejuízos espirituais em consequência dessa atitude. Então, cristão e fiel contaram-lhe todas as coisas que haviam acontecido durante suas jornadas, quais foram as dificuldades que tiveram e como as venceram até chegarem ao lugar onde agora se encontravam. "Certamente fico muito feliz em ouvir tudo isso", disse o evangelista. "Feliz não pelos perigos que enfrentaram, e sim porque deles saíram vitoriosos. E porque, apesar de muitos tropeços e problemas, mantiveram-se no caminho até o dia de hoje. Novamente, lhes digo que realmente estou muito feliz com tudo, e não apenas por vocês dois, mas também por mim mesmo. Porque eu semeei e vocês colheram, e breve vem o dia em que se alegrarão juntos o que semeia e o que colhe. Se permanecermos a seu tempo, ceifaremos, se não tivermos desfalecidos. A coroa que está diante de ti é uma coroa incorruptível. Apressa-te a obtê-la. Alguns sairão para alcançar esta coroa e, depois de ir muito longe para consegui-la, outros virão e a tomarão deles. Portanto, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Vocês ainda não estão fora do alcance do inimigo e até agora não tiveram que resistir até a morte, lutando contra o pecado. Deixem que o reino esteja sempre diante de vocês e creiam firmemente acerca das coisas que são invisíveis. Não permitam que nada nesta vida ou do outro mundo atrapalhe o seu caminho. E, sobretudo, olhem dentro dos seus próprios corações e estejam atentos para os desejos carnais que neles se encontram. Porque o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Mantenham-se firmes como a rocha e terão todo o poder no céu e na terra ao seu lado." Nota de rodapé. Esta é uma abençoada palavra de encorajamento, de prevenção e de exortação para que se mantenham firmes na fé. Alegrem-se na esperança e cuidem de seus corações, para que sejam abundantes na obra do Senhor. Fim da nota de rodapé. Depois de ouvir essas palavras, cristão agradeceu-lhe muitíssimo por sua exortação, mas disse que, na verdade, preferia que seguissem todos juntos, pois assim poderiam conversar mais e ele, evangelista, poderia ajudá-los, visto que sabiam que se tratava de um profeta e que poderia preveni-los de quais outras coisas ainda poderiam acontecer-lhes. Para o fiel, esta pareceu ser uma boa ideia, já que consentiu com este convite. Portanto, disse o evangelista, "Meus filhos, vocês ouviram as palavras de verdade do Evangelho, de que passarão por muitas tribulações até chegarem ao reino dos céus. Ouviram também que em cada cidade prisões e aflições nos aguardam. Por isso, não pense que irão muito longe nesta peregrinação sem que alguma ou ambas as coisas lhe aconteçam. Vocês mesmos já deram testemunhos de parte dessas coisas e saibam que brevemente outras se seguirão. Porque, como podem ver, já estamos quase fora desta região deserta e em breve vocês chegarão a uma cidade em que serão atacados por inimigos que de tudo farão para matá-los. Estejam certos, portanto, de que um de vocês, ou quem sabe ambos, deverá selar o testemunho que tem dado até agora com o próprio sangue.
Sejam fiéis até a morte e receberão a coroa da vida. Aquele de vocês que lá morrer, talvez não seja de morte natural. Possivelmente sofrerá uma grande dor. Contudo, estará melhor que seu companheiro. Não apenas porque chegará mais rápido à cidade celestial, mas também porque escapará de muitas misérias que o outro ainda vai encontrar durante o restante de sua jornada. Quando chegarem à cidade que está próxima e se cumprir aquilo que eu lhes relatei, lembrem-se de seu bom amigo. Procedam como homens valorosos e comprometidos em guardar e confiar suas vidas ao seu fiel Criador e a praticar o bem. Nota de rodapé. Que grande calamidade cercou-se deles. Veja que dura missão estava diante de nossos amigos peregrinos. E devemos ter sempre em mente que aqui não será nosso lugar de descanso. Seremos impelidos para o combate, para combater o bom combate, trabalhando para que estejamos entre os remanescentes do povo de Deus. Cuidem para ninguém os exclua da graça de Deus, Hebreus 12:15, e não se esqueçam que isso é obra de Deus e não de homens. Fim da nota de rodapé. Assim sendo, vi em meu sonho, quando saíram do deserto, e viram diante deles uma cidade que tinha o nome de Vaidade. Nessa cidade havia uma feira chamada de Feira das Vaidades, e ela funcionava durante o ano todo. A feira possuía este nome porque a cidade onde se localizava era cheia de vaidade, uma vez que tudo o que ali se vendia e todos os que ali se dirigiam eram cheios de vaidade. Como disse o sábio, tudo é vaidade. Essa feira não é de fato um acontecimento recente, sim um negócio antigo e lucrativo. Vou contar-lhes a história original. Há quase 5.000 anos já haviam peregrinos que seguiam o rumo da cidade celestial, assim como agora fazem cristão e fiel. Foi então que Beelzebu, Apolion e Legião, juntos com outros dos seus, perceberam que o caminho para a cidade celestial passava pela cidade da vaidade. Em razão disso, eles se reuniram e planejaram montar uma feira nessa cidade, onde seria vendido toda sorte de vaidades e que seria uma feira que duraria o ano todo. Nela estariam à venda diversos tipos de mercadorias, tais como terras, casas, honra, títulos, lucros, trocas, lugares, preferências, primazias, países, reinos, desejos, prazeres e todo tipo de delícias como prostitutas, esposas, maridos, filhos, senhores, servas, vidas, corpo, sangue e alma, prata, ouro, pérola, pedras preciosas e muito mais. Além disso, podia-se encontrar engano, truques, jogos, mentiras, tolices, representações, tratantes e mau caratismo de toda a espécie. Na mesma feira também se encontrava à disposição de todos, ladrões, assassinos, adúlteros, aqueles que juram enganosamente e homens violentos. Nota de rodapé. Eis a descrição da maldade do mundo. Muitos os que se declaram peregrinos e afirmam que nunca colocaram os pés nesta feira, mas circulam nas redondezas durante o ano todo. Estes são os que andam de acordo com o curso deste mundo, porque o Deus desse século cegou-lhes o entendimento para que não compreendam. Para todos estes, por quem Jesus também morreu para nos resgatar desta era perversa. Você não pode se tornar um peregrino se não se libertar deste mundo e de todas as suas vaidades. Pois se você ama este mundo, e se pelo menos tem grandes paixões, o amor de Deus não estará em você, e você não possui um único grão da preciosa graça de Deus. Fim da nota de rodapé. Como em outras feiras de menor movimento, há muitas ruas e travessas com nomes apropriados de acordo com os produtos vendidos. Da mesma maneira que podem encontrar lugares apropriados com ruas e travessas, nomeadas de acordo com países e reinos, onde os produtos dessa feira podem ser rapidamente encontrados. Temos, por exemplo, Rua da Inglaterra, da França, da Itália, da Espanha, da Alemanha, onde diversos tipos de vaidades estão à venda. Assim como em outras feiras, certos produtos são o carro-chefe das vendas. Nota de rodapé. A doutrina da Igreja de Roma. Isto é muito desejado pela vil Igreja Católica. Possuir o nome considera como mercadoria para os homens barganharem com Deus, comprando lugar no céu e estabelecendo termos para se obter a salvação, ou merecer o paraíso por suas boas obras, buscando a justificação pela obediência às leis, exaltando o orgulho de seus feitos. Desvalorizando, porém, as obras e a glória de Cristo, que é totalmente rejeitado por eles e banido do nosso meio. Infelizmente, este orgulho e outras ideias que não se encontram nas Escrituras Sagradas têm constantemente prevalecido entre nós. Fim da nota de rodapé. Entretanto, nessa feira, os produtos de Roma e suas mercadorias são largamente promovidos. Apenas na nossa nação inglesa e alguns poucos outros parecem não gostar muito dessa situação.
Como eu disse antes, o caminho para a cidade celestial corta esta cidade pelo local onde a feira está montada, e qualquer um que quiser chegar à cidade celestial sem passar por ali terá que sair deste mundo. O próprio Rei dos Reis, quando esteve neste mundo, passou por esta cidade para chegar ao seu próprio país e teve também que passar pela feira. Acredito que tenha sido Beelzebul, o grande chefe e o dono dessa feira, que convidou para ver todas as vaidades ali existentes. E propôs fazer do rei, senhor daquela terra, se lhe fizesse reverência enquanto atravessavam a cidade. Por ser este visitante uma pessoa de grande importância, o próprio Beelzebul acompanhou rua após rua, mostrando-lhe todos os reinos do mundo, em um curto espaço de tempo, pois ele pensou que talvez fosse possível atrair o Santo Senhor para algum tipo de pechincha para as vaidades que desejasse comprar. Mas ele não tinha ideia de que o Rei dos Reis não possuía nenhum interesse nas mercadorias que ele podia oferecer. Por essa razão, o Rei dos Reis passou pela cidade sem gastar um único centavo em qualquer tipo de vaidade. Essa feira, portanto, é antiga e tem durado por muitos anos. Um negócio muito grande e lucrativo. Agora, para que prosseguissem com sua jornada, era obrigatório que estes nossos amigos peregrinos passassem por essa feira. E assim aconteceu. Logo que entraram lá, causaram muito alvoroço. As pessoas abriam caminho por onde passavam e espalhou-se um grande burburinho sobre eles por toda a cidade. Para isso existiam várias razões. Primeiro, porque os peregrinos estavam vestidos com roupas muito diferentes do que era vendido na feira. Por causa disso, as outras pessoas que estavam na feira não tiravam os olhos deles. Alguns diziam que eles eram tolos, outros diziam que eram dementes e ainda outros diziam que deveriam ser estrangeiros. Segundo, se eles já estavam admirados com suas roupas, ainda mais espantados ficaram com seu modo de falar, pois poucos dos que ali estavam eram capazes de entendê-lo. Isto porque os peregrinos falavam o idioma de Canaã, enquanto as pessoas da feira mantinham a linguagem própria deste mundo. Por isso, enquanto iam de uma extremidade à outra da feira, pareciam bárbaros aos olhos dos outros. Em terceiro lugar, o que mais espantava os mercadores era que os peregrinos não se interessavam por suas mercadorias, nem sequer prestavam muita atenção nelas. E quando os vendedores os chamavam para que comprassem algumas delas, eles tapavam os ouvidos e clamavam dizendo: "Desvie os meus olhos de contemplarem a vaidade", e olhavam para o alto, mostrando que seus negócios estavam nos céus. Um dos que estavam na feira, que agia como porta-voz de todos, vendo uma oportunidade para zombar deles, perguntou-lhes: "O que vocês querem comprar?" E os peregrinos, olhando diretamente para ele, responderam com seriedade: "Queremos comprar a verdade." Nota de rodapé. Estranha resposta. O que queriam dizer com isto? Queriam dizer que não estavam com medo e nem estavam envergonhados da única coisa que suas almas desejavam possuir, a verdade. Fica subentendido aqui que o mundo todo, que está perdido e jaz no maligno, está preso pela mentira, sob a desilusão e no controle do pai da mentira. Em oposição a isto, estão todos os crentes em Cristo a afirmar estar em verdade. Estes conhecem e creem na verdade que Deus falou dos céus. Este é meu Filho amado, em quem me agrado. Esta é a verdade, que Jesus é o Filho de Deus e o único Salvador, sendo Ele a base de toda a nossa esperança, e estar cada vez mais próximo, mais familiarizado com Ele, irá nos levar à mais valorosa coisa que os peregrinos podem ter. Por isso, o mundo os odeia e Satanás, que é inimigo da verdade, coloca o mundo contra eles. Eles não são do mundo, como eu também não sou. João 17:16. Fim da nota de rodapé. Com estas palavras, achou-se ocasião para que a zombaria aumentasse ainda mais. Uns debochavam deles, outros os insultavam, e alguns convidavam outros para que se unissem a eles e atacassem os peregrinos. Esses últimos acontecimentos fizeram circular um grande alvoroço pela cidade e causaram tamanho tumulto na feira que toda a ordem foi abolida e iniciou-se um caos generalizado. Toda essa confusão chegou aos ouvidos do responsável pela feira, que rapidamente chegou ao local e levou consigo alguns dos fiéis amigos para que interrogassem os peregrinos, a quem a população queria linchar. Em seguida, eles foram interrogados e lhes perguntaram quem eram, de onde vinham, para onde estavam indo e o que estavam fazendo ali, usando roupas tão esquisitas. Eles responderam que eram peregrinos e estranhos neste mundo, que seguiam para o seu país, a Jerusalém Celestial, que não haviam dado nenhum motivo aos moradores da cidade, nem aos mercadores, para que hostilizassem daquela forma ou para que interrompessem a sua jornada. Declararam que a única coisa que haviam dito foi uma resposta à pergunta feita sobre o que eles gostariam de comprar,
E a resposta havia sido: queremos comprar a verdade. Mas aqueles que os estavam interrogando não creram naquilo que disseram, entendendo que eles deveriam sofrer de algum tipo de insanidade e que tinham vindo até ali para perturbar a ordem da feira. Nota de rodapé: se não tivermos nada em nossa vida para distinguir-nos do restante do mundo, que jaz na maldade, no pecado, nem um só motivo pelo qual possam nos desprezar e nos odiar, então não temos razão para concluir que somos novas criaturas em Jesus Cristo. Pois se estamos em Cristo, seremos ridicularizados por amor dele e tidos como loucos por aqueles que não o conhecem, porque para viver em Cristo temos que ser crucificados pelo mundo. Lucas 6,26. Ai de vocês quando todos os homens falarem bem de vocês. Fim da nota de rodapé. Em consequência disso, bateram nos peregrinos e atiraram lama sobre eles, prendendo-os em uma jaula para que servissem de espetáculo para todas as pessoas que estavam na feira. Assim, os peregrinos ficaram por um bom tempo, sendo alvo de escárnio e divertimento, da maldade e também da vingança de outros. O responsável pela feira ria-se muito do que acontecia. Cristão e fiel, entretanto, eram pacientes e não pagavam mal com mal. Procuravam responder com boas palavras às ofensas, retribuindo os insultos com bênçãos e os ferimentos sofridos com bondade. Alguns daqueles homens da feira eram, no entanto, mais observadores e menos irracionais do que os outros, e começaram a questionar os abusos que os homens haviam cometido contra os peregrinos. Mas os moradores e participantes da feira, enraivecidos, acharam que eles também eram loucos, tão loucos quanto os peregrinos, que também estavam na jaula, e os atacaram também, dizendo que eram traidores e que, em razão disso, deveriam tornar-se participantes dos mesmos infortúnios. Ao que os que defendiam os peregrinos replicaram que quem fossem aqueles dois homens, ou que aparentassem ser, até então permaneciam tranquilos, e não haviam tentado ferir ninguém, e que havia outros na feira que muito mereciam mais serem lançados naquela jaula e receberam punição mais branda do que aqueles pobres peregrinos de quem eles abusavam. Dessa maneira, prolongaram-se as discussões em que ambos os lados apresentavam a sua opinião, até que das palavras partiu separação e todos iniciaram uma grande briga e feriam-se uns aos outros, enquanto os presos portavam-se pacificamente. Nota de rodapé: é comum que o mundo tenha opiniões diferentes sobre os peregrinos. O comportamento e a conduta de um cristão impõem em silêncio as declarações de alguns homens pecadores. Algumas vezes, por sua conduta, os peregrinos ganham outros para se tornarem seguidores de Cristo. Cuidem bem de seu espírito, de seu temperamento e conduta em relação aos homens deste mundo, que têm mantido a feira das vaidades durante todo o tempo. Fim da nota de rodapé. Assim, esses pobres homens foram retirados da jaula onde estavam trancafiados e foram levados à presença de seus inquiridores, sendo declarados culpados desde o último tumulto acontecido na feira. Por esta razão foram espancados sem piedade, sendo colocados a ferros e acorrentados, levados de um lado ao outro da feira para exibição pública, servindo de exemplo aos outros, para aterrorizá-los e intimidá-los, caso desejassem falar em sua defesa ou juntarem-se a eles. Cristão e fiel, todavia, permaneciam tranquilos e comportavam-se com toda a sabedoria, recebendo a desonra e a vergonha lançadas sobre eles com mansidão e paciência, o que fez com que ganhassem a simpatia de alguns dos presentes, embora fossem poucos em comparação aos outros. Nota de rodapé: assim agem aqueles que têm o espírito e o temperamento de Cristo. Sempre atraem muitos adversários sobre si, embora um espírito e uma atitude diferente desonraria a Cristo, que seria uma vergonha para a causa do Senhor e não faria bem aos outros, não deixando suas almas na eterna paz de Cristo. Fim da nota de rodapé. Isso deixou a outra parte tão furiosa que se decidiu pela morte dos pobres peregrinos. Embora já os ameaçassem e estivessem presos e algemados, não ficaram satisfeitos. Queriam para eles a pena máxima, a morte, por terem ofendido a todos e atrapalhado o trabalho dos mercadores. Em seguida, foram levados de volta à jaula e prenderam também seus pés a uma espécie de pelourinho, até que se decidisse definitivamente o que seria feito deles. Neste momento, o cristão e fiel se lembraram das palavras de seu amigo evangelista e confirmou-se em seus corações a certeza de que outros sofrimentos dos quais ele falara ainda estavam por vir. Assim, confortavam-se um ao outro com a ideia de que melhor sorte teria o que mais sofrimentos suportasse. Por conseguinte, cada um deles, secretamente, deseja ter a preferência nessa situação.
Todavia, comprometidos com a infinita sabedoria daquele que governa todas as coisas, permanece até com certa alegria, aguardando o que fosse decidido sobre as suas vidas. Seguiu-se o processo para o julgamento dos peregrinos, e foram levados ao tribunal, a fim de que fossem condenados. Foram colocados diante de seus inimigos e acusados. O nome do juiz era Ódio à Bondade, e sua acusação era a mesma dos outros na essência. Embora variasse um pouco na forma, eram essas as suas principais acusações. Que os acusadores eram inimigos de todos os perturbadores e também atrapalhavam a ordem pública, e haviam provocado um grande tumulto na cidade, pois haviam levantado alguns em favor de suas opiniões, desprezando completamente as leis do príncipe da cidade. Nota de rodapé. Vejam o chamado de cada um de nós, irmãos. Alguma vez acusações foram levantadas contra vocês? Tais ações são efetuadas para nos amedrontarem. O que o faraó disse aos israelitas também poderá ser dito a vocês. Preguiçosos é o que vocês são. Preguiçosos, por isso dizem, vamos sacrificar ao Senhor. Isto será dito a vocês que querem amar o seu nome, serem sinceros no uso da verdade e zelar pela glória do Senhor e o bem das almas preciosas. Êxodo 5:17. Fim da nota de rodapé. Em seguida, Fiel pediu a palavra para se defender. Só fui contrário àquele que foi contra o Altíssimo, e quanto aos distúrbios, não participei em nada, pois sou um homem pacífico. Aqueles que tomaram nosso partido o fizeram por observar nossa verdade e inocência, e fazendo assim caminharam para o melhor. Este rei do qual vocês falam é Belzebu, inimigo de nosso Senhor. Por esta razão desafio a ele e os seus anjos maus. Fez-se desse modo uma proclamação para que todo aquele que tivesse alguma coisa a dizer em favor do seu rei e senhor e contra o prisioneiro devia se apresentar, dando seu testemunho e também evidência dos fatos. Em seguida apresentaram-se 3 testemunhas, invejoso, supersticioso e o adulador. Perguntaram-lhes se conheciam o prisioneiro que estava nas barras do tribunal e o que tinham a dizer em testemunho do seu rei e senhor contra o réu. Invejoso se apresentou primeiro e falava: Meu senhor, eu conheço este homem há muito tempo e posso testemunhar, sob juramento diante deste honorável júri que o juiz interrompeu. Espere, por favor. Faça primeiro o seu juramento. Feito o juramento, Invejoso prosseguiu. Meu senhor, não importa o que esse belo nome aparenta, este é um dos homens mais vis que já esteve em nosso país. Não respeita o príncipe, nem o povo, nem a nossa lei, nem os nossos costumes. Entretanto, faz tudo o que pode para rebanhar os homens daqui com algumas de suas estranhas noções de lealdade, que insistem em chamar de princípios de fé e santidade. Eu, particularmente, ouvi dizer uma vez que o cristianismo e os costumes de nossa amada cidade da verdade são coisas diametralmente opostas e que não podem ser de maneira alguma reconciliadas. Por essas palavras, podemos dizer que este homem não apenas condena todos nós e os nossos costumes tão louváveis, mas também condena a toda a população que praticamos esses costumes. O juiz então questionou: existe algo que deseja acrescentar em seu testemunho? Invejoso então continuou: meu senhor, eu poderia dizer muito mais, todavia meu relato seria tedioso para esta corte. Caso seja necessário, depois que os outros cavaleiros prestarem seus testemunhos, falarei mais alguma coisa que seja novidade, diferente do que já foi dito, e assim, quando os outros findarem as suas declarações, eu ampliarei o meu testemunho contra ele. Aguardarei seu chamado, se necessário for. Nota de rodapé. O espírito de sabedoria pergunta: quem consegue suportar a inveja? Provérbios 27:4. A inveja é uma das características dos filhos da perdição, mas é algo inerente em todo ser humano. Mas por que os filhos deste mundo teriam inveja dos filhos de Deus? Porque para eles são estranhas as boas coisas espirituais que promovem a alegria. Não buscam inteirar-se delas, não se importam com elas. Ao invés disso, debocham delas e as desdenham. Nisto é manifesto realmente o verdadeiro espírito de Satanás. Ele inveja a Cristo porque Cristo é o Filho de Deus. Por isso incitou Judas a trair Jesus e os judeus ao entregar as autoridades. E é este o mesmo espírito que trabalha nos filhos de Satanás contra os filhos de Deus. Fim da nota de rodapé. Em seguida, chamaram o supersticioso e o instruíram a olhar bem o prisioneiro. Também lhe foi perguntado o que poderia dizer dele e a favor do rei e senhor daquele país. Após fazer seu juramento, ele começou:
Meu senhor, não tenho muito conhecimento a respeito desse homem e nem tampouco desejo ter. O que posso dizer, entretanto, por uma conversa que tivemos um dia desses, é que ele é um sujeito pestilento e um homem perigoso. Quando conversávamos, ele afirmou que nossa religião é nula, sem valor nenhum, e que através dela ninguém pode agradar a Deus. Dito isso, podemos concluir, Vossa Excelência, o que virá a seguir. Testemunho que ele considera nosso culto vão e que ainda estamos presos no pecado, e que por eles seremos condenados à perdição eterna. Isso é tudo que tenho a dizer. Nota de rodapé. A superstição, ou falsa devoção, é um dos mais perigosos inimigos de Cristo e de seus seguidores. A evidência deste companheiro é verdadeira, pois assim falaram os doutores da lei sobre a doutrina de Cristo. Lucas 11:45. Mestre, quando dizes isso, insultas também a nós. Assim reagem os falsos adoradores que estão acomodados em formalidades e rituais. Estão prontos a atacar aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade, alegrando-se em Cristo Jesus e não dando lugar à carne. Tal conduta incita ao máximo o desprezo daqueles que são adoradores da vontade própria, das falsas doutrinas e das superstições do homem carnal. Fim de nota de rodapé. Da mesma maneira, adulador prestou um juramento e foi orientado a dizer o que sabia. Senhor e prezados cavalheiros, conheço este homem há muito tempo e tenho ouvido dizer coisas que não deveriam ser faladas. Ele tem difamado o nome de nosso nobre príncipe Belzebu e desrespeitado os seus honrados amigos, todos com títulos de nobres lordes, como o Senhor Velho Homem, o Senhor Deleite Carnal, o Senhor Comodidade, o Senhor Desejo de Vanglória, o ancião tão conhecido e respeitado Senhor Luxúria e também o Senhor Cobiça e muitos outros de nossa primeira linhagem da nobreza. Além disso, declarou também que, se fosse possível, todos pensassem como ele. Nenhum destes nobres cavaleiros que mencionei encontraria lugar nesta cidade. E que nem mesmo Vossa Excelência, que desempenha hoje o papel tão importante de juiz, escapou dos comentários dele. Ele lhe chamou de incrédulo, vilão, e como tantos outros termos ofensivos com os quais procurou difamar a maioria das boas famílias dessa cidade. Nota de rodapé. Assim que o próprio pecador declara: ó Senhor Deus nosso, outros senhores além de ti têm nos dominado, mas só o teu nome honramos. Isaías 26:13. O subserviente adulador está sempre pronto a dar testemunho contra ele. E bendito seja esse testemunho, pois por ele vale viver ou morrer em sua causa. Se formos verdadeiros discípulos de Cristo, daremos como fiel testemunho das obras da maldade do mundo. E por esta razão, o mundo nos odiará. Fim da nota de rodapé. Terminando o adulador de contar a sua história, o juiz se dirigiu ao prisioneiro e perguntou: você, renegado, herege e traidor, ouviu o que estes honrados cavalheiros disseram em seus testemunhos contra você? Fial então respondeu ao juiz: teria permissão de falar algumas palavras em minha defesa? O juiz respondeu: ora, vamos, senhor, eis que não merece viver nem mais um minuto e sim ser executado imediatamente. Mas para que vejam minha bondade para você, permitirei que ouçam o que tem a dizer, viu, renegado? Então Fiel começou a sua defesa. Em resposta ao que disse o senhor Inveja, eu nunca falei nada além de que suas regras ou leis ou seus costumes são contra a palavra de Deus e que estão diametralmente opostos ao cristianismo. Se eu tiver dito algo impróprio ou mentiroso nesta declaração, convençam-me do meu erro e eu estarei prontamente disposto a fazer a minha retratação. Em relação à segunda testemunha, o nobre senhor supersticioso, e seu depoimento contra mim, tudo o que tenho a dizer é que para a verdadeira adoração a Deus é necessária a fé divina, e que não pode haver fé sem a divina revelação da vontade de Deus. Portanto, seja o que for introduzido no culto em adoração a Deus, e que não está de acordo com a divina revelação, só pode vir da fé meramente humana, a qual não possui valor para alcançar a vida eterna. E ao que disse o senhor adulador, tirando a parte sobre as difamações e ofensas, que o príncipe desta cidade e todos os seus partidários, cuidadosamente citados por ele, possuem um perfil que melhor se encaixaria ao inferno do que nesta cidade e neste país, e que o Senhor tenha misericórdia de mim. Fim da nota de rodapé. Esse é o apelo e a glória de um cristão, embora saiba que as entranhas dos ímpios são cruéis, como diz o provérbio 12:10, também sabe que porque imenso é o seu leal amor por nós e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Salmo 117:2.
porque imenso é o seu leal amor por nós e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Fim da nota de rodapé. Em seguida, o juiz reuniu o júri e chamou os testemunhos que estiveram assistindo e a tudo que foi observado. Cavaleiros do júri, vejam este homem que necessidade provocou tão grande tumulto. Vocês poderiam ouvir os distintos cavaleiros contra ele testemunharem igualmente e ouviram as suas palavras em defesa de si mesmo e tudo que ele confessou ter feito. Está em suas mãos condená-lo à forca ou poupar a sua vida. Apesar disso, creio que seja meu dever instruí-lo sobre nossas leis. Houve um decreto nos dias do grande faraó, servo de nosso príncipe, a fim de que aqueles que eram contrários à religião de seu reino não se multiplicassem, crescessem fortes e nem se levantassem contra ele. Ordenou que os bebês do sexo masculino fossem atirados ao rio para morrer. Houve também outra lei praticada nos dias de Nabucodonosor o Grande, outro servo de nosso príncipe. Qualquer um que não se prostrasse e adorasse a sua estátua de ouro deveria ser atirado vivo na fornalha de fogo ardente. Também nos dias de Dario, quem dissesse haver outro além dele que fosse digno de adoração, deveria ser lançado na cova dos leões. Agora vejam que a essência dessas leis foi quebrada por este rebelde, não só em pensamentos, isso ele mesmo não tem como não admitir, mas também por palavras e atos. Portanto, tais fatos são intoleráveis. Faraó tomou uma atitude baseada em uma suposição do que poderia acontecer para se prevenir dos problemas futuros, pois aparentemente nenhum crime ainda havia sido cometido. Aqui, todavia, é um crime aparente, pois no segundo e terceiro ponto o réu contesta a nossa religião e, pelas razões que ele mesmo confessou, merece a pena de morte. Tendo ouvido a instrução do juiz, todo o júri se retirou para chegar a um veredito. Esses eram os nomes dos que formavam o grupo de jurados: Senhor Cegueira, Senhor Injustiça, Senhor Malicioso, Senhor Lascívia, Senhor Libertino, Senhor Imprudente, Senhor Pretencioso, Senhor Inimizade, Senhor Mentiroso, Senhor Crueldade, Senhor Ódio à Luz e Senhor Implacável. Cada um deles deu sua opinião em particular, e depois entre si chegaram assim ao veredito unânime de que Fiel era culpado de todas as acusações e levaram a decisão até o juiz. Primeiramente, Cegueira, o presidente do júri, disse: vejo claramente que este homem é um herege. Logo, após a justiça declarou: ele deve ser banido da face da terra. Sim, concordou o malicioso, porque até vê-lo nos aborrece. De minha parte, nunca consegui suportá-lo, disse Lascívia. Nem eu tampouco, declarou Libertino, porque sempre condenou os meus caminhos. Para ele a forca será o melhor. Enforquem-no, exclamou Imprudente. Tudo o que diz são desculpas esfarrapadas. É um miserável, afirmou o Pretencioso. Meu coração está contra ele, disse a Inimizade. Ele é um homem vil e enganador, asseverou o Mentiroso. Enforcamento seria bom demais para ele, falou Crueldade. Vamos nos livrar dele o quanto antes, acrescentou Ódio à Luz. Ao final de tudo, o Implacável deu a sua opinião. Ainda que recebesse o mundo inteiro como paga, não poderia reconciliar-me com tal criatura. Neste caso, proponho condená-lo à pena de morte. E assim o fizeram. Fiel foi condenado a ser levado para o lugar onde a confusão tiver início, e lá ser submetido à pior morte e às piores torturas que alguém poderia inventar. Nota de rodapé. Bendito veredito. Maravilhoso seria se todos os peregrinos o recebessem. Leitor, você pode ser considerado um destes peregrinos? Fique atento com as suas atitudes de forma que possa receber tão maravilhoso veredito de um júri como este. E esteja certo que Cristo logo lhe dirá: muito bem, servo bom e fiel. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Mateus 25, 21. Fim da nota de rodapé. Levaram-no, portanto, ao lugar planejado, para que, de acordo com as suas leis, fosse castigado. Primeiramente, o açoitaram, em seguida, o esbofetearam e depois cortaram várias vezes o seu corpo com facas, para logo após o apedrejarem e feri-lo com as próprias espadas. Depois de tudo isso, foi lançado ao fogo, até que seu corpo ficou reduzido a cinzas, e foi assim que Fiel pereceu. Mas em meu sonho, eu vi atrás da multidão que havia uma carruagem puxada por 2 cavalos, e ela estava à espera de Fiel. E tão logo seus adversários deram fim à sua vida, ele foi levado até a carruagem e foram arrebatados através das nuvens, ao som de trombetas, em direção ao portão celestial. Cristão teve seu castigo adiado e foi mandado de volta para a prisão, e lá ficou por um tempo. Contudo, aquele que governa todas as coisas e tem em suas mãos a raiva do inimigo
trabalhou para que o cristão escapasse e prosseguisse seu caminho. E conforme ele seguia, ele cantava: Bom amigo fiel, tiveste tua fé professada, junto ao Senhor que te abençoava e te esperava, e diante dos ímpios que pelos seus prazeres vis clamam debaixo dos seus infernais ardis. Cante, cante, amigo fiel, e deixe que o teu nome sobreviva, porque aquele que o deseja matar, ao invés disso a ti, em Cristo ressuscita.